Centro Educacional Prisma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius aqui, mais uma vez, para a aula de língua portuguesa. Hoje, nós vamos começar o tópico de análise sintática, análise gramatical do nosso último capítulo, do capítulo 7. E também, nós vamos começar a relacionar o nosso gênero textual, o gênero notícia, com o universo que a notícia apresenta, o universo que a notícia faz parte. Nós vimos na aula anterior que a notícia tem todo um contexto específico dentro da sociedade, contexto jornalístico, tudo aquilo que envolve a transmissão de informações. E hoje nós vamos também observar questões relativas a isso. Primeiro, peço que você pegue o seu caderno para acompanhar. Por quê? O nosso tópico gramatical de hoje, ele é extremamente importante. E quando eu digo para você extremamente importante, estou querendo dizer que ele vai acompanhar sua vida pelos próximos 4 anos. Como é? Já já a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Vocês vão observar. Se todos os assuntos que a gente estuda são importantes, esse de hoje, bota assim, ó, 10 centavos a mais de importância. Sobe mais um degrauzinho. Muito importante. Eu tenho certeza que vocês já estudaram algumas coisas sobre esse assunto nos anos anteriores. E hoje a gente vai organizar um pouquinho aquilo que a gente já sabe e construir conhecimentos novos. Para começar, eu quero te convidar a pegar o livro didático e abrir na página 254. Vocês estão vendo aí a numeração. Nessa página, já estou aqui com o meu aberto, nós vamos encontrar um exemplo do gênero textual infográfico, que é um gênero textual bastante recorrente nos nossos estudos, bastante comum no contexto educacional e no contexto jornalístico também. Pois é, nós estamos falando do gênero notícia e o infográfico, muitas vezes, ele aparece nos jornais, aparece nos meios de comunicação, como um elemento de fazer um resumo, de fazer um apanhado das informações. Também é um texto que serve para organizar tudo aquilo que já foi dito antes. Se a gente pensar, por exemplo, estamos num contexto de pandemia. Já são vários meses em que se fala, que se traz notícias, que se mostra acontecimentos, que se mostra dados. E o que é que o infográfico ele consegue fazer? Ele consegue transformar toda essa carga de informação em um texto único. E aí nós vamos ter um exemplo de um texto que consegue organizar muito daquilo que já foi dito, muito daquilo que já foi aprendido. Nós vimos no gênero notícia que ela também tem esse poder de organizar as informações, trazendo aquilo que é o principal. Estão lembrados? O que, como, quando, onde, porquê, quem. Pois é, aquelas informações principais, elas são organizadas, são condensadas no início do texto. Aqui, no infográfico, nós também temos essa mesma característica. O infográfico ele pode aparecer associada a um outro gênero, ou seja, a gente ter uma notícia e um infográfico junto, os dois compondo um único texto, ou, como vocês têm aí no livro, o infográfico ser um gênero separado, ou seja, só o infográfico é responsável por transmitir toda a informação. Então vamos observar aí, nessa página, na verdade, 254 e 255, tá? Você pode até usar o livro assim, ó, aberto, porque o infográfico ocupa as 2 páginas. Nós temos aí a história da Terra. Veja que coisa interessante. Em 2 páginas, a gente consegue resumir, a partir do ponto de vista da ciência, toda a história da Terra, do planeta, da evolução das espécies do ser humano. Veja. Obviamente a gente sabe que são muitos e muitos e muitos anos de pesquisa, de estudos, de descobertas, e o autor do infográfico conseguiu tentar aí resumir isso nesse texto. Então percebe que é uma grande quantidade de informações que vai sendo condensada. Nesse texto especificamente, nós vamos encontrar o quê? A evolução do planeta Terra, desde sua origem até o surgimento dos seres humanos, apropriando-se de diferentes modos de representação.
E aqui nós trabalhamos no capítulo anterior com poema visual, contexto multimodal, e aqui já está bem visível, né? Nós temos tanto a linguagem verbal, com os textos escritos, quanto a linguagem não verbal. Percebe que tem a representação do planeta, representação das espécies de animais, da água, das rochas, enfim. Temos aí uma série de elementos. Então, voltando lá para a descrição, nós temos o elemento visual, o elemento verbal, e que reflete as diversas possibilidades do tratamento da informação. Então, assim como a notícia, o infográfico também é um texto que organiza as informações para deixar você bem informado. Ok? Então nós temos aí na descrição de como era ou como se imagina que seria, né, o planeta Terra ao longo dessa história. Então aí, ó, há 3 bilhões de anos atrás, 2 bilhões de anos atrás, 1 bilhão, 600 milhões, aí vem aí cada pontinho desse nessa linha do tempo, vai trazendo informações específicas até, né, os dias de hoje. Então, a gente tem o surgimento do homem há apenas 100 mil anos, insignificantes para a história do planeta. A nova espécie altera a Terra como nenhuma antes. Então, trazendo aí informação específica. Percebe que a gente tem informações do ponto de vista histórico, temos informações do ponto de vista geográfico. Olha aí embaixo, a gente tem uma outra linha com as eras. Era arqueozoica, era proterozoica, era paleozoica, mesozoica, cenozoica. Então, a gente já tem aí uma outra forma de compreender. Percebe aí, ó, que a gente tem aí a evolução dos seres vivos também. Olha com mais detalhe na página 255. A gente tem aí, em cada ponto desse do infográfico, quais seriam os seres vivos, né, quais seriam os animais que estavam, né, existindo nessa época. Então, ó, percebe, desde as células, micro-organismos, águas-vivas, os primeiros répteis, olha aí os dinossauros onde aparecem. E depois aí nós temos, né, até os dias de hoje, toda essa organização. Então percebe, é um texto bastante simples de entender, porque as informações estão dispostas. Agora, é um texto que precisa de atenção, precisa de análise. Por exemplo, se eu perguntar para você, de todos esses animais que estão aqui, qual é o animal que, né, por esse ponto de vista, já existia há 200 milhões de anos atrás? Então você precisa analisar, verificar dentro do gráfico para poder encontrar essa resposta. Então se liga, o infográfico é um texto fácil de ler. Agora, ele tem muitas informações ao mesmo tempo. Então, um leitor desatento vai acabar perdendo grande parte das informações. Ok? Vocês precisam ler com calma, não vou fazer o detalhamento de todos esses itens, vai ficar aí para vocês. E na página 256, aí sim, tem algumas questões para vocês pensarem. Eu vou aqui só direcionar. A primeira e a segunda são perguntas pessoais, relacionado qual dessas fases do infográfico você achou mais interessante, de todos esses elementos que estão aí, o que é que chama mais a atenção para o leitor, então você coloca a sua opinião para isso. Sobre o título, né, a história da Terra, o que é que o autor usou no título para chamar a sua atenção, então coloca aí também. Sobre animais específicos, assim como eu fiz a pergunta para vocês, tem aí para vocês indicarem. E a pergunta 5 é que eu quero chamar a tua atenção. Você vai fazer com bastante cuidado. Temos aí, ó, uma lista de informações com as duas opções. Número 1 é o gênero notícia, o gênero que nós estamos estudando. E número 2, o gênero infográfico, que é o gênero que estamos lendo agora. E aí você precisa colocar, essas informações aqui são notícia, número 1, ou são infográfico, número 2. Então se liga aí. Linguagem é verbal, escrita ou oral. Pode conter elementos não verbais, como apoio para o verbal. Sempre há associação entre verbal e não verbal. Tem como intenção tornar a informação mais acessível. Tem como finalidade informar um fato de interesse público. Tem como finalidade informar de maneira atraente, rápida e eficaz. Então aí você vai organizar, vai dizer se esses pontos são características de uma notícia, e aí tem todos aqueles detalhes da nossa aula anterior, ou de um infográfico, a partir dessa discussão que nós comentamos aqui agora. Beleza? Muito bem, então aí responde direitinho, mais pra frente a gente vai conferir as respostas desse item.
Agora sim, vamos para o nosso ponto de análise gramatical de hoje, que é a classe gramatical dos verbos. Pois é, tenho certeza que vocês já estudaram muita coisa sobre verbos antes. E é a nossa 7ª classe gramatical. Veja que interessante. Nós já chegamos nas 7. São 10, nós já estamos na 7ª. Vamos relembrar? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição, pronomes e agora os verbos. Então vejam, só faltam 3 para a gente completar aí, né, todas as classes gramaticais que a nossa língua nos permite ter. E hoje nós vamos, na verdade, fazer um panorama. Nós vamos ver algumas ideias gerais sobre essa classe gramatical. Até porque, lembra que eu disse no início que esse assunto vai te perseguir pelos próximos 4 anos? Pois é. Isso significa dizer que os verbos, eles são uma classe gramatical que possui uma ampla discussão. Ou seja, é impossível a gente discutir de uma vez só, em um ano só, em uma unidade só, em um capítulo só, como é o capítulo de vocês, tudo que existe para falar sobre verbos. E aí, o que é que acontece? Esse conteúdo ele é espraiado, ele é espalhado. Então, nós estamos no 6º ano. Vamos falar de verbos? Sim. 7º ano, vai estudar verbos? Sim. 8º ano, estuda verbos? Sim. 9º ano, estuda verbos? Sim. Lá no ensino médio, vou estudar verbos? Sim. Então percebe, é um assunto que não vai se perder aqui, nessa aula, nesse capítulo, esse ano. Não. É um assunto que vai estar sempre indo e voltando. Por isso, antes da gente pegar alguns detalhes, nós vamos hoje fazer um panorama. A primeira coisa já está logo aqui, ó. Verbos é uma classe gramatical variável. Lembra disso? A gente vem falando de variabilidade desde o início do ano. Pois é. Classe gramatical variável é aquela que muda de gênero, que muda de número. Ou seja, a mesma palavra pode ir para o masculino, para o feminino, no singular, no plural, enfim. Além disso, nós vamos observar alguns outros aspectos. Nós vamos falar hoje sobre o conceito de verbo. Vamos falar sobre o conceito de conjugação, que é uma das partes que é mais estudada, que é mais vista sobre os verbos. Vamos falar sobre as flexões, que a gente acabou de falar sobre ser variável. Vamos passar um pouquinho aqui rapidinho. Vamos falar também sobre os modos. E aqui, vou até destacar, ó, é onde a gente vai ter um cuidado maior nesse capítulo, é estudar os modos verbais, tá? Então, a maior parte do capítulo do livro de vocês vai estar focado nos modos. E vamos falar também dos tempos, né? Que todo mundo já conhece, presente, pretérito, futuro. Vamos passar um pouquinho por isso. Tá, então são 5 pontos. Lembra que eu comentei que os verbos eles se estendem muito? Pois é, porque os verbos também vão aparecer em outros assuntos, como transitividade, vozes verbais, concordância, regência, coordenação, subordinação, colocação pronominal, adjunto, ou seja, quantidade de assuntos gramaticais que tem verbo como elemento principal é enorme, enorme mesmo. Por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, vocês vão ver aqui agora, rapidinho, a fala de uma aluna nossa do 9º ano, a aluna Júlia. Ela veio participar aqui comigo, com vocês, para realmente passar para vocês qual é a importância de estudar os verbos. Júlia já estudou no 6º, no 7º, no 8º, está terminando agora o 9º ano, e ela vai dizer aí para vocês se realmente é importante ou não estudar os verbos. Se liga só. No 6º ano, a pedido do professor Vinícius, eu vim aqui falar sobre o assunto que vocês vão estar começando, que são os verbos. E logo de início eu gostaria de dizer para vocês não acharem exagero se o professor disser que vocês vão ver esse assunto do 6º até o 9º, tá? Porque é verdade, né? Mas podem ficar tranquilos quanto a isso, porque embora ele seja extenso, ele é divertido, tá? De você estudar, então só relaxem, não precisa surtar, ficar, meu Deus do céu, vou ver os negócios o ano todo. Não, só fica de boas, tá? É isso, boa sorte e tchau. Muito bem, então viu aí? Obrigado, Júlia, pela sua participação. Percebeu? É muito importante a classe gramatical dos verbos. A gente vai passar
ir e voltar em diversos temas, em diversos conteúdos gramaticais, e o verbo vai estar lá sempre em destaque. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do conceito, né? O que é um verbo. E aqui é interessante, porque muitas vezes a definição de verbo, ou a definição de uma classe gramatical, né, parece que é algo que é só decorado, né? Se eu decorar, já está resolvido. E aqui é que é um ponto bem legal. A definição de verbo, ela não precisa ou não pode ser só decorada. Ela precisa fazer sentido. Por quê? Porque nós vamos precisar dela para poder entender os assuntos. Se você procurar e perguntar para algum aluno do 7º ano agora do que eles estão estudando, depende de saber o conceito de verbo. Se você perguntar a um aluno do 8º ano o que eles estão estudando, depende do conceito de saber, de entender o que é um verbo. Então, é mais do que decorar, é realmente aprender. Então aqui, pensando no conceito de verbo, nós temos as 3 frentes principais. Né? Verbo sendo uma palavra que indica ação, que indica estado ou que indica fenômeno da natureza. É uma coisa que realmente tem muita gente que decora. E, a princípio, no primeiro momento é até bom decorar. Não esquece desses 3 itens não, porque isso é muito importante. Então, indicação, bem óbvio. O verbo que indicação é aquele que mostra o que a pessoa está fazendo. Então aqui, ó, André comprou sorvete. O verbo comprou é a ação. O que é que André faz? Beleza? O verbo que indica estado. Estado é aquele verbo que não vai indicar o que a pessoa está fazendo, mas é que vai dar uma informação sobre essa pessoa. Geralmente a gente diz que o verbo de estado é aquele que vai dar uma característica. Ou seja, eu não vou estar falando o que a pessoa fez, mas eu vou falar algo sobre ela. Então se liga aqui, ó. André é dentista. Quando eu digo André é dentista, eu não estou dizendo o que ele faz, mas estou dando a profissão dele. Eu estou dando uma característica sobre ele. Então quando isso acontece, nós dizemos que o verbo é de estado. Beleza? Então existem alguns verbos, a gente vai ver uma lista mais pra frente. E é bom perceber essa diferença. E o terceiro tipo, fenômeno da natureza. Aqui é bem fácil. Né? Aqueles verbos que acontecem coisas, que são coisas que acontecem, mas que não é o ser humano que faz. Tipo, né? Chover, trovejar, nevar. São ações, sim, são coisas que acontecem, mas não é nossa responsabilidade. Quando eu digo pegar, né, eu peguei o piloto, é responsabilidade minha. Né? Fulano jogou o copo. Jogar é uma ação, mas é a pessoa que faz. No fenômeno da natureza, não. Como aqui. Choveu em Recife. Choveu, ok. Aconteceu. Mas não foi ninguém que fez. Não foi responsabilidade de nenhuma pessoa. Por isso que nós chamamos de fenômenos da natureza, que vai ter um nome específico. Beleza? Vai ser chamado aqui, ó, de verbo impessoal. Marca aí no teu caderno, passa aquele marca-texto para ficar bem grifado. Verbos impessoais, ou seja, ações que não são responsabilidade de ninguém. Isso é muito importante para estudos que nós vamos fazer depois. Então, verbo, ação, estado ou fenômenos da natureza. Um outro detalhe que também vai ser muito importante nos tempos verbais é o conceito de locução verbal. E aí, lembra do que é locução? Nós já estudamos locução com os adjetivos. Quando a gente viu, por exemplo, carinho de mãe, é carinho materno. Material da escola, é material escolar. Lembra disso? Aquele conceito de locução? Pois é, é a mesma coisa aqui. O que é a locução? Expressão formada por mais de um verbo. Ou seja, em vez de eu ter uma palavra só para ser o verbo, eu vou ter 2, 3 palavras que vão servir, vão funcionar como um verbo. Ok? Então, numa informação, pode aparecer um verbo ou pode aparecer uma locução verbal. Se liga aqui. André viajará para o México. A ação que ele vai fazer, viajar. Percebeu que está no futuro, né? Agora aqui, André vai viajar para o México. Percebeu que a formação tem o mesmo sentido, também tem a ideia de futuro. Qual é a diferença? Aqui eu tenho o verbo, eu tenho uma palavra só. Aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho
2 verbos, são 2 palavras. É outro conceito para você marcar aí, hein? Já falei de verbo impessoal, agora marca aí, ó. Locução verbal. É um conceito muito importante. Agora nós vamos passar rapidinho sobre o conceito de conjugação. Quais são as conjugações verbais? Aqui a gente não vai se demorar muito, porque eu tenho certeza que desde o 4º ano vocês vêm estudando isso. Nós temos na língua portuguesa, atualmente, 3 conjugações. Primeira, os verbos terminam em AR. Segunda, termina em ER. Terceira, termina em IR. E tenho certeza que tem gente que está fazendo assim agora. Ah, eu não acredito, isso de novo. Pois é, mais uma vez, é importante sim saber as conjugações verbais, tá? O detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é esse aqui. Todo mundo pergunta, né? O verbo terminado em OR fica na segunda conjugação. Isso é um detalhe histórico também. Lembra que a gente comentou quando falou dos pronomes? Do pronome você, pronome de tratamento, que ao longo do tempo foi se modificando? Pois é. A mesma coisa é aqui, ó. Os verbos que terminam em verbos que terminam em OR, como no caso do verbo por e das suas variações, né? Por, repor, sobrepor, dispor, todos os verbos que terminarem com essa sequência, eles ficam na segunda conjugação e a justificativa é histórica também. Porque antes do nosso português, digamos, né, atual, essas palavras elas eram escritas com O-E. Nesse caso aí, ó, por não era por, era poer. Tá? Da ideia de poente. Lembra de poente, o sol se pôr? Pronto. O verbo no português antigo era poer. Por isso, ó, termina em ER. Por isso que quando se atualizou, quando se modificou a língua e esse E sumiu, esse verbo continuou na segunda conjugação. Por causa da sua história, da sua origem. Ok? Então aí, rapidinho. Terminados em ER. Amar, comprar, jogar, escutar, esperar, dar. ER ou OR. Ver, comer, sofrer, viver, saber, por. IR, dormir, insistir, sair, sentir, investir. Alguns verbos básicos. Aí tem esse sinalzinho de atenção aqui, ó. Quero chamar a atenção para um detalhe para você. Toma cuidado. Tem gente que diz por aí, e talvez por ficar mais fácil de aprender que se a palavra terminou com AR, ER e R, é um verbo. Não, não é. Toma cuidado. Para ser um verbo, tem que ter essa terminação aqui? Sim. Mas ela tem que indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. E aí, para te mostrar isso, deixa eu pegar aqui, eu fiz uma lista de palavras que terminam com essas sílabas aqui e que não são verbos. Por exemplo, flor é um substantivo, termina em OR. Radar, né, aquele aparelho, aquele sistema, termina em AR, não é um verbo. Elixir, né, um remédio. Colher, né, que a gente usa para se alimentar. Vigor, mulher, mar, hambúrguer, açúcar, bar. Então, a lista é enorme. Só peguei alguns aqui para exemplificar. Então, toma cuidado com isso. Não é porque a palavra terminou em um desses itens que vai ser um verbo, não. A gente precisa observar qual é o sentido, qual é o significado dessa palavra. Ok? Muito bem. Vamos passar aqui para o terceiro item, que é o item da flexão. Esse aqui é bem fácil e bem rápido, porque a gente já vem estudando ele desde o começo do ano. Qual é o item de flexão? Variar em gênero, masculino e feminino. Variar em número, singular e plural. Pois é. Então aí, mudança de gênero, mudança de número. E os verbos têm um itemzinho a mais, que é mudança de pessoa. Pois é. E aí se lembra, nós trabalhamos nos pronomes as pessoas do discurso. Eu coloquei aqui de novo para relembrar você. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem a gente fala. E terceira pessoa, de quem a gente fala. Quando a gente fala sobre outra pessoa, né? Pois é. Os verbos, além de indicar masculino, feminino, singular e plural, eles também variam em pessoa. É por isso que quando a gente estuda os pronomes, a gente vê
Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Pois é. Então, aqui já tem um detalhe. Verbos e pronomes, eles andam lado a lado. Inclusive, isso é uma coisa que a gente estuda no 7º ano, mas já vou dar spoiler aqui para vocês. É com o verbo também que a gente consegue identificar os pronomes quando eles não aparecem no texto. Olha aí. Veja aqui, 3 exemplos. Reclamei do atraso de Augusto. Reclamei é o verbo, é a ação que eu estou fazendo de reclamar. E na minha explicação eu já dei a resposta. É reclamei. Mas quem é a pessoa que está fazendo isso? Quando eu digo reclamei, eu sei logo que é eu. É eu reclamei. Percebeu que o eu não estava aqui escrito, mas a gente consegue entender? Por que a gente conseguiu entender? Porque a gente olhou o verbo. A desinência, né, o finalzinho do verbo, dá essa informação para a gente. Isso é outra coisa que os verbos têm muito importante. De novo aqui, ó. Esperamos 1 hora pelo ônibus. Tá, esperamos. Mas quem foi que esperou? Isso. Eu ouvi daqui. Nós. É nós esperamos. Não precisa o pronome estar escrito. Por quê? Com o verbo, a gente consegue saber essa informação. E aqui? Saíram felizes da festa. Quem foi que saiu feliz da festa? Eles. Isso, muito bem. Então eles saíram da festa. Não precisa estar escrito porque o verbo é responsável por me dizer essa informação. Então aqui, ó, o verbo muda de gênero, sim. Muda de número, sim. E muda de pessoa também. Primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira, seja singular, seja plural. Só apagar aqui para a gente continuar. Agora vamos falar dos modos. Esse aqui é bem interessante. Inclusive, nós vamos ter outras aulas só sobre os modos, porque é o ponto principal desse capítulo. Os modos verbais nada mais são do que a forma que a gente usa para passar uma informação. Nós temos 3 modos. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é a nossa forma de falar cotidiana, aquilo que nós dizemos de forma bastante natural. E a característica dele é indicar uma certeza. Ou seja, quando eu falo de uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou gravando uma aula. Estar gravando uma aula é uma coisa que eu tenho certeza que está acontecendo. Então eu estou usando o modo indicativo. Digo, eu almocei hoje. Quando eu digo eu almocei hoje, eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, eu estou usando o modo indicativo. Ou então, como a gente viu aqui, trouxe de André mais uma vez. André comprou sorvete. Eu tenho certeza que ele fez isso. Então, eu uso o modo indicativo. Eu passo essa informação com essa característica. O segundo modo é o modo subjuntivo. É o modo que vai indicar dúvida. Ou seja, é quando aquela informação vai deixar em aberto. Será que isso aconteceu de verdade ou não aconteceu? A gente vai ficar com essa ideia vaga. Então olha aqui, ó. Se André comprasse o sorvete, eu estou colocando a dúvida. Se ele comprasse. Eu não sei se ele vai comprar, se ele não vai comprar. Então, se ele comprasse, ok? Então, quando o verbo indicar essa ideia que existe uma dúvida na ação, então ele está no subjuntivo. E o terceiro, o imperativo, esse aqui é mais fácil, é aquele que vai indicar uma ordem ou um pedido. Quando você fala para colocar a outra pessoa, para fazer uma ação. Seja de forma incisiva ou seja de uma forma mais tranquila. Então quando eu digo aqui, ó, André, compre o sorvete. Eu estou mandando ele fazer isso. Eu estou dando uma ordem para ele. Então quando isso acontece, nós temos o modo imperativo. Então, faz o detalhezinho, grafa esses itens também, tá? Certeza, indicativo. Dúvida, subjuntivo. Se for uma ordem, é o imperativo. A gente vai voltar para esses modos mais para frente.
E o último item, para a gente organizar aqui, é os tempos verbais. Isso, muito bem. Tenho certeza que vocês já estudaram e a gente vai rever. Um detalhe. Quando se fala em tempo, do ponto de vista cronológico do nosso dia a dia, a gente é acostumado a falar presente, passado e futuro. Não é assim? Pois é. A partir de agora, do ponto de vista gramatical, nós vamos chamar de presente, pretérito e futuro. Pois é. Do ponto de vista gramatical, nós não usamos essa palavra passado. Nós usamos a palavra pretérito. O sentido de pretérito é o mesmo de passado? Sim. São sinônimos, têm o mesmo sentido. Mas, do ponto de vista gramatical, a gente utiliza essa outra forma, ok? Então aí, nós temos o presente, pretérito e o futuro, ok? O presente só tem uma única forma, bem fácil, bem tranquilo. O pretérito se divide em 3 formas. Nós vamos ver também um pouquinho rapidinho sobre eles. Perfeito e imperfeito. E mais que perfeito. E percebe o quanto a gramática ela é cuidadosa, né? Uma coisa que é mais do que perfeita. Imagina como é que a gente chega nesse grau, né, de compreensão. Mas a gramática prevê. E o futuro, que pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Nós vamos ver também sobre isso. Olha aí, rapidinho, presente, não tem mistério. A ação acontece no momento que se fala. Então, eu estou falando com você e aquilo está acontecendo. Então, é o presente. O nosso, né, tempo verbal mais comum. Olha aí, Lucas come pizza. Agora não é mais André, agora é Lucas. Então, Lucas come pizza. Então, na hora que eu estou falando, ele está comendo. E as aranhas fazem sua teia na janela. Eu estou falando isso e eu estou vendo elas fazerem. Então, o tempo é presente. Pretérito, a ação que já aconteceu, né? O passado. Aí a gente já está acostumado. O primeiro tipo de pretérito é o pretérito perfeito, ou seja, aquela ação que já passou e já foi concluída, ou seja, já encerrou. Eu já tenho certeza que ela terminou. Aqui. Lucas comeu pizza. Pronto. Eu sei que ele já fez isso e já terminou aquela ação. Ok? Ou então, as aranhas fizeram sua teia na janela. Então, quando eu digo que elas fizeram, estou dizendo que elas fizeram e já acabaram. Não estão fazendo mais. O contrário disso, diferente desse, é o pretérito imperfeito. Ou seja, é uma ação passada, algo que já aconteceu, sim, mas é uma ação não concluída. Ou seja, eu não sei, eu não tenho como saber se ela foi finalizada. Então percebe, Lucas comia pizza. Ó, Lucas comia pizza. Ok. Mas eu não sei se ele terminou, se ele não terminou, se ele foi embora e deixou uma fatia, se ele foi embora e deixou um pedaço da fatia, deixou só a borda, tem gente que deixa só a borda, né, no prato. Não sei. Quando eu digo aqui, ó, Lucas comeu, eu estou dizendo que ele comeu. Ou seja, ele terminou, ou seja, ele comeu tudo. Quando eu digo ele comia, eu já não sei se foi tudo. Então essa ação não está concluída. Ou então aqui, ó. As aranhas faziam sua teia na janela. Eu sei que elas estavam fazendo, mas eu não sei se elas terminaram. Não sei se elas fugiram, se veio outro animal, né, e comeu. Ou se foi alguém lá com a vassoura, né? E vasculhou e tirou a teia de aranha com a aranha e tudo. Ou seja, não sei o que aconteceu. Então não tenho como dizer se foi concluído. Beleza? E o último é o mais que perfeito. Ou seja, é uma ação do passado, sim. É uma ação que já foi concluída, ou seja, já foi terminada. E que indica que é um tempo distante. Ou seja, uma coisa que já aconteceu, ó, há muito tempo. Há décadas atrás, há séculos atrás. Beleza? Então, o mais que perfeito, a gente pode dizer que é um tempo verbal de aspecto histórico, ou seja, vamos falar de uma coisa de muito tempo atrás. Inclusive, não é uma forma verbal que a gente use no dia a dia, não é. A gente não se comunica utilizando essa forma, mas ela existe, ou ainda existe, né? A gente vem vendo que a língua vai tendo várias transformações ao longo do tempo, pode ser que daqui para frente ela possa deixar de existir em algum momento, mas até hoje, não. Então, ó, quando eu digo Lucas comera pizza. Ou seja, eu estou dizendo que ele comeu. Mas ele comeu, ó,
Já faz muito tempo. E se liga aqui, ó, nesse detalhe, ó. Lucas comera. Não tem acento. Então, a sílaba tônica aqui, ó, paroxítona. Né? Não é Lucas comerá. Porque comerá é futuro. É Lucas comera, ok? Pretérito. Ou então aqui, ó. As aranhas fizeram sua teia na janela. Ou seja, eu estou dizendo que elas já fizeram, mas já faz tempo que isso aconteceu. Ok? Então, o pretérito mais que perfeito tem essa ideia de faz muito tempo. Deixa eu apagar aqui. E nós vamos passar para o futuro. O futuro, bastante fácil, algo que ainda vai acontecer, não tem dúvida para ninguém. Só que a gente vai ter dois futuros. Um futuro, que é o futuro do presente, ou seja, aquele futuro que eu tenho certeza que vai acontecer, ou existe uma grande possibilidade, né? É provável que aconteça, tem uma grande possibilidade. Eu vou dizer que é futuro do presente. Que é esse futuro do nosso dia a dia. Quando a gente fala de alguma coisa que está por vir. Então, ó, Lucas comerá pizza. Já, amanhã, mais tarde, ele vai fazer isso. Então aí é o futuro do presente. Percebeu que agora comerá tem um acento, ó. Futuro, então se liga. Ou então aqui, ó, as aranhas farão sua teia na janela. Também é futuro, alguma coisa que está ainda para acontecer. Beleza? Muito bem. Então, se esse é o futuro do presente, qual é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é aquele verbo que é um futuro, mas um futuro de alguma coisa que poderia acontecer. Ou seja, algo que seria para acontecer, mas que não vai mais. Ou seja, que seria algo do futuro, mas que não aconteceu. Então, não se concretizou, não foi realizado. Então, ó, Lucas comeria pizza. Ou seja, Lucas iria sair, iria no restaurante e iria comer pizza, mas não vai mais. Então ele comeria. É uma possibilidade que não vai mais acontecer. Ou as aranhas fariam sua teia na janela. Ou seja, era uma possibilidade, elas poderiam fazer isso, mas não vão mais. Então, é o futuro do pretérito. É um futuro porque é uma ação que ainda estava para acontecer, mas que não vai mais se realizar. Beleza? Então, não mistura. Futuro do presente é aquele futuro real, que vai acontecer o que pode acontecer. Lucas comerá. Futuro do pretérito é aquele que poderia acontecer. Lucas comeria. E aí, ó, tem um detalhe. Por isso que eu coloquei, ó, aquele sinal ali de atenção. Existe hoje, aqui é outro detalhe das mudanças do nosso contexto. E é algo específico do português brasileiro, PTBR. Portugal, outros países africanos de língua portuguesa não costumam fazer isso. É o chamado futuro composto. Lembra que a gente falou no início da aula da locução verbal? De no lugar de eu usar um verbo só, eu vou usar dois para dar aquele sentido? Pois é. Os brasileiros, eles são experts em fazer isso. Como é que isso acontece? Eles vão usar dois verbos. Vai ser o verbo ir, mais um verbo, vai ser chamado de verbo principal. E esse verbo principal, ele não vai ser conjugado, não vai ser modificado no tempo. Então, em vez de a gente usar um verbo só, a gente usa dois. Então percebe que até na escrita, no Brasil, a gente acaba fazendo de forma mais complicada, né? Ó, Lucas comerá pizza. Esse seria o futuro. Mas como é que a gente diz no nosso dia a dia? Lucas vai comer pizza. Então a gente usa um futuro que é chamado de futuro composto. A gente usa uma locução. Em vez de usar um verbo só, eu estou usando dois. Um verbo que está conjugado, que é o verbo ir, e o verbo que é o verbo da informação, que é o verbo principal. Por exemplo, né? A gente diz assim, você vai assistir ao lançamento do filme. Eu poderia dizer, você assistirá o lançamento do filme. Percebe, ó, assistirá, vai assistir. Nós temos esse costume. É uma prática já do português brasileiro, utilizar de futuro composto, tá? Então se liga. Apesar de ter dois verbos, de termos duas palavras, o sentido é de uma palavra só. É um tempo verbal só. Ok? E temos outro detalhe. Já chamei tua atenção na explicação e trouxe aqui de novo.
Toma cuidado, que dependendo de como a palavra foi escrita, tem mudança de tempo verbal, tá? Comerá tem um acento, é futuro. Comera não tem acento, é pretérito mais que perfeito. A escrita da palavra influencia? Sim. Então não fica assim, professor, é só uma letra que eu esqueci. É só o sinal que faltou, é só o acento que faltou. Ó, o dedinho, 2 vezes para vocês, ó. Não. Uma letra, um acento faz muita diferença? Sim. Olha aqui, ó. Comerá, futuro. Comera, pretérito. O tempo verbal muda completamente. Assim como também a leitura também influencia. E aqui eu trouxe um exemplo clássico, que tem muita gente que faz de forma desapercebida, como se não fizesse diferença. Ó, eles comeram pizza, eles comerão pizza. Tem gente que pronuncia as duas formas como se fosse a mesma coisa, mas não é. Ó, eles comeram, a sílaba tônica é aqui, ó. Comeram, já aconteceu, pretérito. Eles comerão, a sílaba tônica é aqui, ó. E o tempo verbal também, futuro, tá? Veja que interessante. Nesse caso aqui, a escrita é a mesma, o que muda é o acento. Nesse caso aqui não, a escrita é diferente. AM, pretérito, AOTIO, futuro. Mas a sílaba tônica também é diferente. Ou seja, não é só a escrita que muda, a pronúncia também. Comeram, comerão. Tá? Então toma cuidado com isso. Não é de qualquer jeito que a gente estuda, não. E verbo principalmente. Beleza? Muito bem. Chegamos no final. Eu vou indicar aqui para vocês as atividades para essa semana, que são no livro, página 257, 259 e 260, ok? A 258 não está aqui porque não tem nenhuma questão, não tem nenhuma pergunta nela, então ela fica de fora. Então responde 257, 259 e 260. E a segunda atividade, como eu prometi na semana passada, nós temos atividades sobre o livro de Machado de Assis, que é A Carta ao Amante, ok? São 3 perguntas, mas antes de mostrar a vocês as perguntas, tem um videozinho rapidinho com um resumo da narrativa. Se liga aí. Pois saiba que fui sim a cartomante. E antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, ela adivinhou tudinho. Ela olhou bem pra mim e disse: tu gostas de um homem. Tu crês deveras nessas coisas? Camilo, existe coisa muito mais misteriosa e verdadeira nesse mundo do que tu imaginas. Não rias de mim. Eu gosto de você. Muito mesmo. Só não se preocupe tanto. Seus medos e seus receios até parecem coisa de criança. E tome cuidado quando andar por essas casas. O Vilela pode acabar sabendo. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Como daí chegaram ao amor, Camilo e Rita não o souberam nunca. A verdade é que gostavam de passar as horas juntos. E, um dia...
Rita, então, recorreu à cartomante para consultá-la sobre a carta de Camilo, e logo teve sua confiança restituída. Nem por isso, Camilo ficou mais sossegado. Temia que a catástrofe fosse ter com Vilela e que viria sem remédio. Vem já já. Existe coisa muito mais misteriosa e verdadeira nesse mundo do que tu imaginas. O senhor traz aqui um grande susto? E desejo saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a Rita. Uma casa. Vejo uma casa e um caminho a seguir. Paixão. Não temas. Segue teu caminho. Viva essa paixão. Eis que uma aliança une vocês. Nada de ruim poderá atrapalhar o romance. Vá. Segue teu caminho. Muito obrigado. A senhora restituiu minha paz de espírito. Muito bem. Então aí, depois de ter relembrado um pouquinho sobre a história, tá aqui, ó, as 3 perguntas para vocês responderem. Vocês vão anotar no caderno essas perguntas, respondem e mandam a foto para o meu e-mail junto com as páginas do livro, ok? A primeira, qual é o papel da cartomante na história? O que é que ela faz que é algo importante para tudo que acontece? A segunda, que acontecimento aproximou Rita e Camilo? Nós sabemos que nessa história tem 3 personagens principais, né? Rita, Camilo e Vilela. Os 3, aí aquele triângulo que a gente fez logo no início. Mas tem algo que acontece que faz com que Rita e Camilo se unam, né? Se juntem. O que foi que aconteceu para fazer isso? Então eu quero a tua descrição. E no terceiro, qual é a forma de comunicação bastante usada na narrativa? Ou seja, dos gêneros textuais que acontecem, que existem na história, qual é o texto, qual é o gênero que eles usam com bastante ênfase, que é bem atento, que faz com que o leitor preste bem atenção no que está acontecendo. Então, é um gênero textual. Eu quero que você responda o nome desse gênero, o nome desse texto. Ok? Muito bem. Então aí, chegamos no final da nossa aula. É muita coisa sobre verbo, sim, mas assim como vocês viram no vídeo, tenham calma. São muitas questões, muito do que a gente apontou hoje nesses 5 pontos. Nós vamos voltar nas próximas aulas, modos, tempos, conjugação, tudo isso vai voltar. E, como vocês também já sabem, verbo vai acompanhar vocês pelos próximos anos, então não se preocupem. É isso, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.